pessoal, ouvintes da Rádio Ninter, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre o CNU e os cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter. Eu sou a Gisele Dziura, professora e apresentadora desse programa, que tem sempre um segredo a ser desvendado por você. Quem não gosta de descobrir um segredo? Mas fique tranquilo que nós vamos lhe dar dicas sobre essa revelação ao longo desse programa. É algo assim que instiga no tema desse programa, que faz você refletir, que muda a chave do pensamento. Esse é o segredo. E você pode ir comentando ao vivo, comenta aqui o que você acredita que é o segredo. Comenta também de onde você é, qual é a cidade que você mora, ou onde você está, qual é o seu curso, ou que polo que você está, enfim, comenta aqui para a gente conhecer um pouco, né, da sua realidade. E o nosso tema de hoje é fábricas do futuro na era das cidades inteligentes. E o nosso convidado de hoje está aqui do meu lado e é o Rafael de Tarso. Tudo bom? Como é que tá, Gisele? Obrigado pelo convite. Tudo bem? O Rafael é NetWeaver. Ai, muito chique isso. Você vai explicar para a gente o que é isso, hein, Rafael? Rafael também é um curioso, acelerador da transformação digital e da adoção das tecnologias da indústria 4.0 no Brasil, facilitador de estratégias, modelos de negócios e empreendedorismo, sócio de startup, gerente de inovação e novos negócios do CIT, Centro Internacional de Tecnologia de Software. E aí eu pergunto para você, Rafael, e para você aí, né, da sua casa, do seu trabalho, será que as cidades inteligentes e as fábricas caminham juntas nesse mundo de transformações? Ótima pergunta. Primeiro, prazer estar aqui, né? Mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo, né? Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, a gente já teve junto em outros projetos, né, professora? E é muito legal estar conversando sobre esse tema. Bom, até para te explicar, né, fazer o parênteses lá antes de responder a tua pergunta, o NetWeaver, né, para quem não sabe o que é normalmente uma pessoa que conecta na rede. Então, a gente vive uma sociedade em rede, né? E o NetWeaver é aquela pessoa que foi conectando. Então, às vezes, tem uma pessoa que tem uma dor, uma dificuldade, ou quer buscar, por exemplo, alguém que tem um conhecimento específico, ele procura esse cara da rede que tem as conexões. Então, eu falo que o valor do meu trabalho está muito ligado a essa questão das conexões entre empresas, pessoas, né, e novas ideias aí também. E aí, isso é fundamental hoje, essa questão da conectividade, né, Rafael? Porque nós nos conhecemos assim, né, por meio de conexões, né, de uma pessoa que nos conectou. Então, nós fazemos parte do resultado dessa conexão, inclusive. Perfeito. A gente, às vezes, é vítima, né, e às vezes a gente é culpado das conexões. Mas é isso que gera valor, né? Numa sociedade que você tem pessoas que têm diferentes interesses, né, e com a internet, hoje a gente está vivendo um momento muito acelerador, né, desse processo da conectividade, da digitalização, e tem tudo a ver, eu acho que as pessoas acabam se tornando melhores, né, ou pelo menos mais felizes pelas conexões que elas têm também, né, e as cidades também, né, mais inteligentes nesse sentido. Eu acho que um desafio, quando você me pergunta, né, esse desafio entre a gente conectar, por exemplo, cidades e fábricas, parece um negócio um pouco simples, assim, né, a gente sabe que a maioria das cidades que pega no Brasil, a gente tem um histórico aí, elas foram ou crescendo em volta de alguns modelos de negócio, de alguns setores industriais, ou o setor industrial ele foi isolado em algumas áreas específicas. A gente tem aqui, por exemplo, a tal cidade industrial, né, em Curitiba mesmo, que tem lá uma concentração específica. E muitas vezes acontecia isso por alguns fatores, né, a estrutura da cidade. Isso tinha a ver com o fato de ter acesso à energia, isso está, por exemplo, algumas indústrias pelo barulho, né, pelo tipo de movimento que elas faziam, e fazem, se acaba separando da área de moradia, né, ou das áreas mais centrais. Até teve um movimento aqui em Curitiba mesmo, né, a gente pode falar, se tinha ali a Mate-Leão, por exemplo, uma fábrica no meio dos que hoje é considerado o centro de Curitiba, né, e ela foi depois saindo. Então, toda essa evolução faz parte da cidade, é algo vivo,
E a grande questão é assim, como é que nas cidades, hoje a gente está falando com conectividade, com cada vez mais as prefeituras, né, o Estado e as indústrias se conectando, ou seja, colocando desde sensores, está se falando que no futuro a gente vai ter carros conectados, que a gente vai ter cidades inteligentes em que eu consiga medir comportamento, medir o crescimento, medir inclusive fluxo, né, de veículos e pessoas. O próprio Uber hoje ajuda a medir, por exemplo, o fluxo, né, dos próprios motoristas. A gente consegue medir isso. A partir disso eu posso tomar decisões diferentes. E a tendência é que eu tenha uma mistura dessas fábricas na cidade para atender demandas específicas a partir desses dados. E para mim, acho que esse é um tema muito interessante, é um desafio ainda, porque tem muita coisa a ver com imaginação, né? A gente não alcançou ainda todas essas etapas, mas esse é o caminho que está sendo traçado. Então, imagina que eu sou capaz de tomar decisões a partir de uma série de tecnologias, dados que são desde coisas, pessoas, quanto também do próprio Estado, e a partir daí começar a projetar essa fábrica do futuro, né? Essa conexão. Então, esse acho que é um ponto bem interessante para a gente ir conversando um pouco sobre isso. E historicamente, a ideia foi sempre colocar essas indústrias longe da cidade, né? E aí o que aconteceu? A urbanização foi chegando perto dessas indústrias, né? Porque a gente sabe que geram muitos resíduos, né, essas indústrias, né? Então, Exatamente. isso não é muito adequado, né? Ter essa Perfeito. proximidade das habitações, né, com relação à poluição, com relação aos resíduos e tudo mais. E a gente tem leis severas com relação às questões ambientais, né? Então, essa transformação, essa evolução fez com que, isso é a lógica, né, fez com que essas indústrias, né, não só pela redução, né, e leis exigem que não só tratem esses resíduos, mas que tenha até o desperdício zero disso, né, ou poluição zero disso, né? Mas além disso, a gente tem a questão da automação, a gente tem a questão da inovação, temos dentro de indústrias laboratórios de inovação, né? Então, como que acontece essa questão de laboratórios, de labs, né? Hoje temos labs em empresas, labs em conjuntos de empresas. Como que acontece essa questão desse trabalho colaborativo dentro das indústrias, né? Para desenvolver cada vez mais essa inovação? Perfeito. Eu acho que a gente tem alguns caminhos aí em paralelo rodando. Quando a gente fala, por exemplo, de fábrica do futuro, no Brasil foi feita uma pesquisa uns 3, 4 anos atrás sobre a tal da indústria 4.0, né? Que é justamente se avalia a maturidade das empresas no Brasil. Em geral, a gente tem 2 a 5% hoje, já se fala em 5%, das indústrias investindo em novas tecnologias como realidade virtual, manufatura aditiva, que é a impressão 3D, né? Inteligência artificial, Big Data, entre outras tantas, como robotização também, que é um tema que aparece, mas robôs colaborativos ou processos robóticos, né? Que você tem um sistema que é robô. E nisso, acho que as empresas estão indo numa fase no Brasil muito de experimentação e adoção. Eu tive a oportunidade de ter alguns casos, né, porque eu coordeno um MBA aqui nessa área de liderança e transformação digital, e aí, nesse sentido, a gente já trocou com algumas indústrias, grandes indústrias que estão fazendo um investimento muito forte. Elas criam laboratórios para co-criar com fornecedores, parceiros, mas também para experimentar, fazer provas de conceito dessas tecnologias. O que se diz, né, que o ideal lá, digamos, não é que seja o ideal, mas o que é imaginado é que a gente vai atingir um nível da chamada fábrica no escuro. Então, que grande parte dessa fábrica vai funcionar de forma automatizada. Para isso, né, a complexidade em termos de processos, sistemas e até tecnologias é bem grande, mas a ideia é que se tem como uma fábrica em que eu tenha mais as pessoas trabalhando no aspecto de tomar a decisão inteligente, de analisar os dados, transformar dados em sabedoria, né, aprender, do que essencialmente fazendo trabalhos muito manuais e repetitivos. Então, muita gente tem medo de perder o emprego, né, nesse contexto, mas a ideia é que você muda a curva do emprego. Eu saio de um emprego muito automatizado para um emprego mais voltado para inovação, para pesquisa, desenvolvimento nesse sentido. Então, os labs hoje é um caminho. O que eu percebo também é que as empresas, nesse sentido, elas estão começando a repensar, né? Porque a gente está vivendo a questão do custo também. Uma das coisas que hoje eu percebo, eu trabalho muito com gente de profissionais de TI, tecnologia de TI, e eu percebo que, às vezes, o local onde é a tua empresa, se ela é muito fora, não é central e tal, você já tem dificuldade em contratar. Porque essa é uma geração também que quer, né, além da autonomia, além de ser bom no que faz, além de propósito, eles querem também trabalhar perto de casa e ter qualidade de vida.
Então, isso também é um fator, né, que eu acho que influencia muito na construção das fábricas. E aí a gente está discutindo, né, alguns modelos de fábricas que não só são inteligentes, né, e se conectam com a cidade, mas que também elas permitem, né, é engraçado isso até falar, eu fui visitar uma fábrica em Manaus ano passado, e que eles estavam desautomatizando algumas linhas para poder aumentar a capacidade de atender customização, diferentes demandas. Então, é interessante que a gente está pensando também, a gente sempre pensou na economia de escala, né, para a indústria, e agora está passando para a economia do valor, né, quer dizer, quanto eu estou recebendo de valor, e a ideia aqui dos 4.0 ajuda a calcular, por exemplo, se um pedido A ou B, mesmo chegando depois, ele seja fabricado antes porque é mais perto de casa, porque ele vai entregar antes para o consumidor. Sabe que é você usar os números, né, a força dos números a seu favor na tomada de decisão. A inovação vem disso, né, vem dessa oportunidade de você adotar essas melhorias e inovações na tua indústria, na tua empresa. E você percebeu que tem uma diferença com relação a diferentes produtos? Ou isso você acredita que independentemente do porte da indústria ou do tipo de produto, qual que é a tua visão com relação a isso? Em geral... Ou do setor, né? Ou do setor automobilístico, ou setor alimentício, ou farmacêutico, o que você acha? Tem setores que tinham uma maturidade maior, que já tinham processos muito bem definidos, e você comentou, né, o próprio setor automobilístico no mundo, o setor farmacêutico, são muito controlados, então os processos já eram bem definidos. E existem setores que estão mais atrás desse processo. Agora a gente está vendo um movimento muito forte no Brasil de 3 setores, que é o financeiro, né, de uma forma geral, com as fintechs e tal, o próprio setor do agronegócio vem trabalhando forte a digitalização, então as indústrias, né, do setor alimentício também acabam acompanhando esse processo. Você começa a ter uma rastreabilidade maior, um controle maior, e eu acho que o terceiro setor que tenha crescido um pouco, a gente está falando do setor da saúde, né? Principalmente agora, nos últimos meses, com investimento mais forte. O que eu percebo que, quando a gente fala em cidades, é que existe ainda pouco uso da informação disponível, tem informações que são públicas e que não necessariamente as empresas fazem uso delas para tomar uma decisão melhor. Então, às vezes, ela está olhando muito para dentro, para o seu processo, para os seus clientes, para a sua cadeia, né, de valor, mas ela poderia aproveitar melhor essa integração entre, né, que fala que é o Big Data e tal, os dados que estão abertos com esses dados. E a gente está falando aí de uma indústria inteligente. Por isso que eu acho que ainda é um processo muito nascente no Brasil. Aí fora, em outros países, você tem casos, eu acho muito legal que você falou em exemplos aí de, né, o que está mudando. A Amazon criou, por exemplo, um serviço em que tem um caminhãozinho que fica rodando na cidade com alguns produtos que mais vendem. E aí ele sabe que aqueles produtos vão ser vendidos. Então ele se compromete a entregar em 2 horas até em alguns lugares, por exemplo, em Nova York, porque lá foi criado um sistema em que eu tenho acesso a essas informações. Estamos usando os dados de compras de clientes, eles acabam oferecendo uma logística mais inteligente. Esse é um exemplo claro. E produtos conectados, né? Que é o tal do IoT, né? Internet das coisas. Então, algumas empresas começaram a fortalecer, só que a gente está vivendo um momento também, discussão da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados. E o quanto isso acho que vai impactar também, isso é muito novo ainda para o brasileiro, em média, para as empresas, elas estão tentando entender como é que isso vai impactar a tomar a decisão de produtos novos. Se eu não posso coletar os teus dados, né, ou se eu posso, como eu posso fazê-lo, e até que ponto eu posso utilizar isso para te dar um input de um novo serviço, um novo produto. Se a gente for pensar, então, assim, de uma maneira muito simplista, né? Claro que isso tudo é muito complexo, mas vamos pensar didaticamente, né? De uma maneira muito simplista, é uma tríade, né? Desses dados, né? Que existe, então, os dados da cidade, os dados do consumidor e os dados da empresa, né? E aí esses dados de uma maneira aí integrada. Né? Então, a partir do momento que eu tenho essa integração, eu consigo ter um resultado melhor. Agora, né? Agora, se eu contribuo com essas informações de uma maneira eficiente, válida, respeitando a privacidade, né? Aí, né? De que maneira que eu vou abrir essas informações, né? Aí é que são elas, né? Vamos dizer assim. Né? E o grande desafio que a gente tem, eu acho que é um ponto em relação tanto aos dados quanto tudo isso que a gente está comentando, é como é que a gente cria confiança nessa relação, porque não é fácil. E é um aspecto, você está relacionado numa cidade
Acontece muito com todo mundo. Eu moro num prédio aqui que eu conheço pouco meus vizinhos. Então, assim, às vezes minha conexão é muito maior com pessoas que estão espalhadas pela cidade, pelo país, do que com quem está fisicamente comigo. Mas existem hábitos de consumo, modelos que são muito comuns a quem está no mesmo prédio, na mesma região. Eu posso favorecer isso tanto para dar input como consumidor, eu tomar uma decisão melhor. Eu acho que dos serviços, né, quem faz um uso muito forte disso é o iFood, lá, aquelas grandes plataformas. E isso é uma coisa que eu acredito muito, tá? As empresas estão deixando de ser só empresas no modelo tradicional para se tornarem plataformas, que eu conecto demanda, né, com quem tem um serviço a oferecer, e a partir dessas informações, eu começo a criar novos modelos de negócio. Essa ideia, por exemplo, do próprio iFood, eu estava falando, eles começaram a trabalhar aquela ideia da marmita a R$8, R$9, que até está sendo bem criticado em alguns casos, né, dos restaurantes, porque eles perceberam ali que existia uma demanda, tanto de um cliente pagar 8, 9, até R$10 numa marmita, como existiam restaurantes que tinham horários que eles não produziam nada, eles ficavam fechados. E a ideia era reduzir os custos fixos dessas empresas. Esse tipo de inteligência no negócio, que eu acho que a cidade tem a ver e que a fábrica, de alguma forma, vai acompanhar essa evolução, né? Uhum. Eu acho que então, tanto, né? E analítica que falta, sabe? O que eu percebo, só para concluir, é que ainda a gente tem uma maturidade em relação, a gente quer captar um monte de dados, mas a gente não sabe o que fazer muito bem com eles. Inteligência, eu acho que é algo que a gente não está sendo muito ensinado nas escolas, ainda preparado para isso. A gente, às vezes, faz uma ótima apresentação no PowerPoint, no Excel, mas não necessariamente gasta energia, né, discutindo com outras pessoas o que fazer em cima daqueles números. Eu acho que essa é a parte da inteligência que a gente tem que desenvolver, uma cultura analítica. Você sabe que essa discussão sobre as informações, né, essa análise, essa discussão, ela requer muita energia, né? E isso requer tempo, requer energia, requer discussão, e normalmente as pessoas fogem disso, né? Que é mais fácil ficar recebendo dados, recebendo informações, levantando, né? Mas lá, né? Ir no âmago da questão, né? Mas fazendo uma análise aqui, fazendo um resumo, né? Vamos pensar didaticamente. Hoje eu estou muito didática. Normalmente a gente vai deixando rolar e vai conversando, mas hoje eu estou bem didática. Hoje eu estou. Então vamos lá. Falamos em confiança, né, uma questão bem importante. Falamos em padrões de comportamento que vão gerando padrões de comportamento, e quando a gente faz análise, a gente precisa, né, desses padrões de comportamento, que vão gerando linhas, como se tivessem linhas de... como eu faço sempre um raciocínio com os alunos de trilhos de trem, né? E aí os trilhos de trem, né, acabam como se fossem ruas, né, ou rios, né? E aí você exatamente, e aí você colocou essa questão, né, de modelos de negócio, que acabam, que podem gerar modelos de negócios inteligentes. E aí a gente volta num outro raciocínio anterior, que são as gerações de economias de valor, né? Então, para você que está aí nos ouvindo, né, pega essa, né? Pega essa aí. Pega essa didática, que nem para pensar tudo isso. Muito bom. Muito bom. E, tudo que a gente fala de cidades inteligentes, né, eu tenho percebido que o movimento vem sempre em relação a essa construção do público, da infraestrutura, né? A gente tem que falar, claro, está falando, por exemplo, em 5G, né? É uma discussão que está tendo agora. A gente tem que criar uma infraestrutura base que tenha acesso à internet, que seja democrático o acesso aos meios, né? E a gente sabe que a gente está tendo dificuldades, por exemplo, né, claras no Brasil, por exemplo, da própria educação pública ainda, né, levar o conteúdo e a informação para quem mais precisa, porque as pessoas não têm celular, não têm computador, tem uma série de restrições. Então, existe um lado que é democratizar o acesso à tecnologia e essa base, mas existe a oportunidade de dar acesso digitalizando serviços e negócios. E eu acho que a indústria agora, quando você me perguntou até do co-criar, né, tem muito movimento do maker, que eu fui estudar lá em 2011, a ideia do movimento maker, né, de as pessoas que são os fazedores, né, que gostam de botar a mão na massa, o design está muito ligado a isso, o pessoal da cultura também tem essa pegada, mas essencialmente você fazer seus próprios objetos, suas coisas, etc. O do it yourself, né, o faça você mesmo também. E essa linha está caminhando para que as indústrias, você possa ter os meios para criar, então através do digital, etc. Então, no celular você pode criar as melhores coisas, e a indústria dá escala para isso, né.
te ajudar a chegar num processo em que você consiga ter os lotes, por exemplo, de um produto só, que isso é super interessante quando a gente fala de impressão 3D, manufatura aditiva. E tudo isso tem a ver também, por que eu estou falando isso? Porque a cidade inteligente, ela consegue criar os meios para que as pessoas possam ter acesso a esses recursos. Eu tenho certeza que cidades, a gente tem, né, esses recursos espalhados, mas nem sempre tem acesso à informação sobre isso. E aí que vem um outro lado, que é o lado que tem que acompanhar, que é a evolução do público, das regras do jogo, né, das legislações, de a gente ter o público como um todo, né, se prestando um serviço inteligente também. A gente fala do 156, por exemplo, que é um exemplo de um serviço aqui, tem uma série de dados, né, que são captados, por exemplo, dos problemas maiores da cidade. A prefeitura usa isso de alguma forma, né? Eu não tenho acesso diretamente a isso, mas tem um potencial enorme para você criar uma cidade, né, em termos de políticas públicas, em termos de ações. Estão aí. A grande discussão é como utilizá-los e como a gente disponibiliza isso para que as empresas também possam começar a pensar que pode deixar de ser estratégico elas estarem no mesmo lugar, porque tem um benefício fiscal lá, que eu digo, né, a indústria está lá na cidade industrial porque ela tem um benefício A e B, a gente sabe que o dinheiro move, né? Eu cansei de acompanhar empresas que fazem movimentação para Manaus, movimentação para o Nordeste, por diferenças fiscais. E esse é um outro ponto que a gente precisa entender, então, que o poder público precisa acompanhar isso. Para ter uma cidade inteligente, uma indústria inteligente, a gente vai ter que começar a olhar também para essas questões que envolvem as decisões do país aqui, né? E eu acho que esse é um ponto bem crítico, porque as mentes são muito tradicionais nesse sentido, né? A gente tende a levar um tempo muito grande para fazer as transformações, e eu acho que esse é um risco complicado, assim, né, Diego? Não é complicado, faz parte do jogo, mas é também algo a ponto de atenção. A gente tem que ter um movimento em conjunto, senão a gente vai ter um monte de tecnologia que vai se tornar, na verdade, vai esbarrar sempre nas questões de legislação e etc. Isso acontece bastante também. E aqui, como vai proteger também, né? Proteger o trabalhador, proteger as pessoas, proteger os dados. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí, que eu acho que é o grande desafio. E você tocou num ponto que, além da tecnologia, além da transparência, da governança, a gente tem uma questão que é humanização. Né? Então, né, o 4.0, ele é mais do que tecnologia, né? Ele envolve a questão do humano, porque é do humano para o humano, porque é para as pessoas, né? Então, essa questão não só da cocriação, que envolve várias pessoas, é para as pessoas, porque quando a gente trabalha, né, muito no design ou na arquitetura, o foco são as pessoas, né? Esse é o objetivo final, né? Desenvolver, melhorar o dia a dia das pessoas, né? Você comentou muito bem no 156, que é um canal, né, direto aí para melhorar a vida do cidadão. O foco é melhorar o dia a dia, melhorar não só o dia a dia, mas melhorar a saúde, melhorar, enfim, né? A questão do meio ambiente também, né, como um todo. Então, sim, o foco é esse, né? E aí a indústria, ela vem para isso, né? Para melhorar também o dia a dia, para melhorar a vida, para melhorar, enfim, né? Quando a gente fala assim, eu às vezes tá em sala de aula e fala assim, não, eu trabalho na indústria, não trabalho no... Né? Mas para que serve a indústria, né? Para que produto que você faz? Seja um fio, né? Fabrica um fio, tá? Mas o fio é para quê? Vai fazer parte, é um componente que está dentro de um produto que é o quê? Então, quando você vai chegar lá na ponta do produto, esse produto de alguma maneira, vai servir de alguma maneira para as pessoas, né? Perfeito. Lá na ponta vai servir, né? E tem todo esse aspecto da própria, como você falou, da cadeia, né? Você falou em sustentabilidade, né? O ciclo de vida de um produto, quer dizer, de onde ele vem, como ele passa, como ele é transportado. Essa indústria também responsável, né? E que seja cidadã, né? Como a gente discute muito, que ela tem essa capacidade de perceber isso. Tudo isso a gente está falando da movimentação do futuro, né? De fábrica do futuro e de cidades inteligentes. Isso tem a ver, porque vai se tornar inteligente a partir do momento que haja também esse senso de responsabilização pelos meios por onde eu coleto, como eu transformo, e a partir do momento como eu descarto aquilo que a gente está criando em termos de produtos. E a tecnologia, em teoria, né, pelo menos ela deveria ajudar nesse processo de medir isso, de acompanhar isso. Então, se eu pego uma máquina e faço um sensor nessa máquina para ver se ela está produzindo, né,
gastando mais energia, por exemplo, do que ela deveria, opa, aí tem um alerta, eu consigo predizer, né, antecipar e tentar talvez corrigir um problema que vai deixar de ter um impacto lá na frente em termos de sustentabilidade, ou impacto ambiental, etc. Esse tipo de inteligência que a gente está falando, quer dizer, usar os dados também para nos auxiliar, né, como indicadores, se a gente está tomando as decisões certas, se a gente está fazendo a manutenção correta, e se a gente está cuidando das pessoas, quer dizer, então isso é um outro fator, né, a gente sabe que hoje, meio a pandemia, a Sebrae até lançou uma pesquisa recente, não sei se chegou a ver, né, de tendências pós-pandemia, agora muito legal, e aí você vê ali que são os aspectos, né, essa ordem de trabalho vai mudar, quer dizer, eu, por exemplo, que estava indo, né, Curitiba, Manaus, quase que cada 15 dias, estou 4 meses em casa, então, como a gente se adapta a isso, é todo um processo de aprendizado. Meu hábito de consumo mudou, eu como muito mais em casa. Não comeu peixe lá em Manaus, o hábito de consumo mudou. Estou com saudade lá dos peixes, né? É muito bom, por sinal é verdade, é muito bom. E aí, assim, a gente tem todo esse processo. Outra coisa, a gente vai ter que começar a medir na questão da movimentação da cidade, que a gente nunca fez. A gente não vê quanto está entrando de dados agora em relação, né, à doença do Covid, por exemplo, entre outras coisas, e como isso está, onde tem mais gente aglomerada, não tem. Então, tem infinitas oportunidades para a gente tornar esse espaço mais inteligente. E eu acho que influencia muito a arquitetura, a construção dos espaços urbanos, quer dizer, como é que a gente vai repensar esses espaços. E está tendo uma coisa que a gente não pensava antes, mas é até o próprio desinteresse em algumas regiões, em termos de aluguel, né, em empresas. Tem empresas migrando para o interior, tem empresas diminuindo de tamanho, para justamente fortalecer a questão do home office, porque perceberam que é mais barato, a produtividade não caiu, né, em alguns casos, alguns serviços, não estou falando de uma indústria necessariamente que faça alguma transformação, mas quando a gente olha para serviços, que é a essência do país, é muito grande isso. Então, as cidades tendem a mudar também, de alguma forma, nesse sentido, né. E eu acredito muito, né, no conceito lá todo de, que até um caso que eu tinha comentado contigo, que em alguns países já existem movimentos para, né, pequenas indústrias que estão atuando em algumas regiões, e elas são usando uma série de tecnologias, impressão 3D, projetos colaborativos. Tem gente do mundo inteiro trabalhando num projeto em que ele fisicamente está num lugar, né, por diversas razões, atendendo uma demanda que até é uma demanda pública, às vezes. Então, o caso do Oli, não sei se alguém já conhece, né, estiver ouvindo aí, quiser buscar, OLLIE, que é um ônibus, né, autônomo, que foi criado nos Estados Unidos, e ele foi criado num projeto colaborativo, usando impressão 3D, uma série de técnicas de engenharia, e ele é usado pela cidade. Então, ele é totalmente autônomo. Você conversa com ele e fala assim, vai chover hoje? Daí ele fala, vai chover, sim. Daí você pergunta, eu quero comer alguma coisa, tal, tem um vídeo sobre isso. Daí ele fala, você gosta de camarão? Tal, então eu gosto. Então tem um restaurante bom que eu vou te indicar. Então, imagina você ter um tipo de interação nisso numa cidade, né? Parece uma coisa muito futurística, mas que já está acontecendo há mais de 3, 4 anos já, como experimento em algumas cidades, né? Então, tudo isso tem uma composição muito legal, né? Que bacana, muito bacana, Rafael. Bom, nosso tempo está acabando, então eu vou te convidar para falar 2 coisas. A primeira é falar, então, o nosso segredo do programa de hoje e já engatar para deixar uma mensagem para todos os nossos alunos e falar, assim, de uma maneira geral, porque temos aqui alunos de todos os cursos, graduação, pós-graduação, arquitetura, design, TI, engenharias, administração, todos os cursos. Então, vou deixar aqui a palavra para você e aí a gente finaliza o nosso programa de hoje. Já deixo aqui um agradecimento muito grande, agradeço demais sua participação, assim, foi muito rica, muito produtiva. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí aprenderam muito e vão praticar e vão aplicar no seu dia a dia, nos seus projetos, vão deixar aí um pouquinho mais rico o seu dia a dia e a sua vivência com relação à indústria 4.0, às cidades e à cocriação na sua vida. Perfeito. Não, obrigado pelo convite, né? Assim, em termos de nosso grande, né, que a gente não conversou, né,
segredo, na verdade, eu acho que a gente está falando que essencialmente não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? Isso eu acho que é um ponto. O segredo é que são as pessoas que vão fazer a transformação digital, a indústria 4.0, a cidade inteligente e a fábrica do futuro. Então, as pessoas preparadas e com visão, né? E eu entendo que esse é um ponto. E o segundo ponto, eu falei muito de microfábricas, né? Esse é um tema novo, chamado microfábricas. Então, empresas que vão na verdade, começar a criar indústrias que vão criar espaços dentro da cidade. E eu deixo esse desafio para vocês que estão se formando agora. Como é que vai ser, né? Imaginarem, como é que vai ser essa fábrica do futuro? Uma pequena fábrica, imagina lá no teu bairro como eram antigas oficinas mecânicas, etc., mas que ela vai te atender com elementos muito tecnológicos, e isso vai ser muito legal. Então, eu acho que o futuro ele é multidisciplinar, né? Multitarefas, multitask. E a inovação vem disso, assim. Eu acho que as pessoas que têm essa capacidade de estudar, se você está estudando direito hoje, se prepara que provavelmente você vai ler um pouquinho sobre tecnologia, sobre engenharia daqui a um tempo, né? Não se fechar, às vezes, no seu próprio nicho. Eu acho importante vocês fazerem a graduação, se formarem, mas abrir esse olhar aí para essas multitarefas. Todos os grandes cientistas e inovadores do mundo foram pessoas multitarefas, ou seja, elas tinham essa capacidade de estudar outras áreas para compor daí de forma criativa, né? O que seria um produto novo, um serviço novo, e que eu acho que o mais legal é continuar aprendendo, assim. Eu tenho nessa essência como mensagem, né, se for para deixar uma mensagem para todo mundo, a gente está carente ainda no Brasil de lideranças que sejam capazes de construir espaços de aprendizado. Eu acho que a gente precisa fazer mais dentro das empresas, dentro das indústrias, e essencialmente a gente só sabe uma parte. Eu sempre uso essa frase em todos os meus slides finais de aula, que é assim, né, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, a gente está vivendo esse momento de novas perguntas, e essa capacidade de se adaptar, eu acho que é a grande essência do momento que a gente tem hoje. Então, continue aprendendo, né? Parabéns por estarem aí nessa luta. E para mim é um prazer, assim, enorme. Quem quiser me procurar no LinkedIn, quiser também conversar, né? Me achar lá, Rafael de Tarso vai achar. Eu fico à disposição. E mais uma vez agradeço aí toda a equipe, né? A própria Gisele, em nome da Gisele, agradeço a equipe toda aí pela oportunidade de trocar essa ideia também. Acabo aprendendo, aprendi bastante. Obrigado pelas suas conexões didáticas aí, que foi bem importante. Obrigada, Rafael. Eu também aprendo muito, aprendo sempre, aprendo todos os dias, e é um privilégio poder aprender todos os dias, né? É verdade, eu digo isso. É verdade. A gente aprende com todas as conexões, né? Com os pares, com os colegas e principalmente com os alunos. Exatamente. E se conectar, né? Eu acho que isso é muito bom, né? Se conectar o máximo possível, diferente. Isso mesmo. Maravilha, obrigado. Então, muito obrigada a todos que estiveram nos ouvindo. Agradeço também a todos que nos ouvirão, né? Porque esse programa ele será replicado aí nos próximos dias, e espero você numa próxima oportunidade, e espero vocês ouvintes na próxima edição. E até lá. Abraço. Valeu, tchau, tchau.